Meu muito bom dia para essas mulheres de fé, as mulheres que Deus escolheu, as mulheres que Deus quer usar, as mulheres que querem se aprofundar nos mistérios celestiais. É você mesmo, o Senhor dos Exércitos que te levantou, que tem um chamado sobrenatural com você, mas Deus vai apartar pessoas de pessoas que não faz parte do teu ministério, pessoas que não faz parte da tua visão espiritual, pessoas que não faz parte da tua caminhada. O Senhor dos Exércitos tira. E eu vou lhe provar na palavra de Deus que quando a pessoa ou há pessoas que a gente busca, que a gente encontra, que a gente se achega, que não está no propósito nem no alinhamento de Deus para o seu ministério, para a sua vida cristã ou para a sua vida sobrenatural, Deus tira. Porque o propósito do Senhor é que o nome dele seja engrandecido através da sua vida, do seu chamado, dos dons que ele te dá. Pode ser ministerial, pode ser celestial ou pode ser potencializado. No livro de Gênesis, capítulo 28, do verso 6, diz assim: mas a tua geração que gerarás depois deles será tua segunda, e o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Parã, morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Ali eu a sepultei no caminho de Efrata, em Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui, e ele peço-te, trazei-os aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. Então os fez chegar até ele e beijou e a abraçou. Veja bem aqui no contexto dos 6 até o 8, que Raquel tinha essa mulher, que Raquel era uma das mulheres, de Jacó. Por sinal, era irmã da sua esposa primogênita de Léa, ou Lia. E quando chega na metade do caminho, Raquel morre. Quando vai dar à luz ao seu único filho, o último filho menor, chamado Benjamim. Por que Raquel morreu? Porque ela não fazia parte do propósito do Senhor para a vida de Jacó. A escolhida por Deus para Jacó foi Lia, mas a carne, os olhos e o coração de Jacó se desprendeu por paixões, por desejo, até por um amor similar a Raquel. E ele leva Raquel. Raquel dá-lhe um filho chamado José, que você conhece a história, mas o importante é que Raquel, ou Jacó, ele não contava que Deus ia tirar essa mulher da vida dele no meio do caminho. O ministério de Jacó foi um ministério dado a aprendizados, foi um ministério dado a desprendimento, foi um ministério dado à fé, à conquista, a buscas e à perca. Porque primeiro ele recebe a notícia que José tinha sido morto. Os seus próprios filhos arquitetaram a morte do seu filho amado. Raquel é morta e sepultada. O que eu quero dizer com isso para o dia de hoje? Que pessoas podem andar com você, elas podem orar com você, elas podem trabalhar com você, elas podem até querer casar, mas se não for alinhamento de Deus, se não for da promessa de Deus para a sua vida, no futuro Deus tira. Você pode até querer casar com alguém porque você gostou, porque é bonzinho, porque é boazinha, mas o ministério do Senhor dentro de você
pode apontar para uma outra pessoa, porque Deus, ele junta propósito. E Raquel não fazia parte do propósito do Senhor, fazia parte do coração do homem. Tudo aquilo que faz parte do coração do homem, que não está alinhado com os planos de Deus, ele tira, irmãos. Isso é uma amizade, isso é um namoro, isso é até um marido. Se ele não está de conformidade para aquilo que Deus já escreveu nas grades da sua mão, ou até mesmo no caderno celestial, você convive, você tem filhos, você sobrevive, mas chega um determinado tempo que o ministério de Deus tem que ser glorificado. Você será usada para a honra e glória do Senhor, para a edificação da graça. Deus tira. E isso é verdade. Muitos que andam conosco hoje, que não estão de conformidade na unção que Deus te dá, no jeito que Deus te usa, no contexto que Deus te mostra, que ficam guerreando entre dois pensamentos, o Senhor tira. Deus já tirou pessoa da minha vida, que eu achava que era pessoa certa, pessoa de fé, pessoa de uma visão espiritual aguçada. Chega na metade do caminho, Deus tira. Você não entende. Você fica, meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei, Senhor? Que Deus tirou a pessoa, que Deus levou o pastor, que Deus tirou a irmã do ciclo de oração. Eu sou bem verídica. O ciclo de oração, qual a gente dirige pela graça e misericórdia de Deus, começou com 24 pessoas. Subia ao monte, mulheres que eram obreiras, mulheres que tinham dons, louvava, testemunho forte. E eu disse a uma outra obreira, eu digo, Deus vai tirar muitas pessoas daqui, porque aqui vai ficar os selecionados, os que não faz parte da sua caminhada, o que não faz parte da fé, do tamanho da fé que o Senhor te deu, porque fé é dom, o Senhor vai tirar. É verdade que a palavra diz, poderão 2 andar de mãos juntas se ambos não estiverem de acordo? Não anda. Porque um quer o verde e o outro quer o azul. Ou você está no mesmo contexto, ou você está na mesma visão, ou você está na mesma unção, ou trabalha no mesmo pique, ou o Senhor separa. Morre-se Raquel, é enterrada, e Jacó continua com quem? Com Lia. Lia, aquela abençoada, humilhada, traída, deixada de lado, mas era o propósito do alinhamento de Deus para a vida de Jacó. Hoje, algo ou alguém que você despreza ou menospreza pela aparência, pode ser alinhamento de Deus para a sua vida. Pode ser alinhamento de Deus para a tua casa. Pode ser alinhamento de Deus para a tua caminhada. E pode ser alinhamento de Deus para o teu crescimento espiritual, mental ou pessoal, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, soberano Deus e eterno Pai, amado e querido Jesus Cristo. Que o Senhor coloque as pessoas certas dos nossos lados, as pessoas que estejam alinhadas, Senhor, com o teu coração, com a visão do reino, pessoas que estejam alinhadas com o casamento com o Espírito Santo, pessoas que guerreiem na mesma proporção, com a visão aberta, extraordinária. Que nós venhamos, Senhor Jesus, da margem, da confiança, verdadeiramente a Tua palavra. Eu pude testificar o poder da Tua palavra nesses 4 dias, Senhor, onde o Senhor bradou no meu coração o Salmo 125, que aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor é como o Monte Sião, vê a casa caindo, vê o telhado afundando, vê o chão derruindo, mas estão confiando que a mão de Deus é sobre você e você não afunda. Por isso, Pai, nos dê visão. Eu clamo para que o Senhor nos dê visão aberta, nos dê audição aguçada, nos dê forças de vontade, nos dê temperança para buscar o reino,
Pessoas precisam ter mais comunhão com Deus. Olha o tempo que você gasta com bobagem. Olha o tempo que você gasta. E não tem 10, 15, 40 minutos quando pode. De ficar com quem te fez, com quem quer te usar, com quem te abençoa, com quem te ama. Dê tempo ao dono do tempo. Não tire o alinhamento de Deus na hora que Ele quiser falar com você. Os aniversariantes do dia, que Deus abençoe grandemente e Papai do Céu derrame graça sem medida sobre você. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Senhor, abençoa os projetos de criança, abençoa os ciclos de oração, abençoa os grupos verdadeiramente de orações e abençoa, Espírito Santo, todos aqueles que estão liderando o ministério, que sejam abençoados pela Tua palavra, pela Tua humildade e pelo Teu querer, que o propósito do Senhor é nos fazer crescer para que o nome dele seja glorificado. E vamos nos aleluiar com a graça do nosso Deus. Fica na paz do nosso Senhor. Se Ele não voltar, para mim, amanhã estarei de volta com o pão diário em nome de Jesus Cristo.